Por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. O texto da parábola do semeador. Deus tem algo para nós nessa noite, nessa parábola. Então, preste atenção. Quem tem ouvidos? Então, vamos ouvir. Vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, então secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, a gente já ouviu, provavelmente você já ouviu várias ministrações dentro da parábola do semeador, e ela é realmente uma parábola muito linda. Mas hoje eu quero me ater ao versículo onde Jesus fala para os discípulos: para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E aí a gente precisa se localizar ali no meio do cenário dessa parábola. E o texto começa dizendo que Jesus saiu de casa e ele foi para um lugar e a multidão o cercava. E aquela multidão, gente, era composta de gente de toda espécie, gente crente, gente não crente, gente endemoniada, gente doente, gente de toda espécie. Gente que andava próximo de Jesus e gente que andava longe de Jesus. Até inimigos de Jesus havia no meio daquela multidão. E Jesus ensinava verdades espirituais. Preste atenção aqui, já começa prestando atenção. Jesus vem nos ensinar verdades do reino dos céus. Essas verdades espirituais, verdades do reino, quando nós as trazemos para dentro de nós, passa pelo intelecto, pelo raciocínio, pela razão, mas desce para o coração, aí ela se torna verdade na nossa vida. Então é uma verdade espiritual. É tanto que a gente vê que no meio daquela multidão tinha doutores da lei, que tinham um raciocínio lógico a respeito das escrituras, mas este raciocínio lógico não produzia vida na vida deles. Preste atenção que eu quero te contar um segredo. As palavras de Jesus são espírito e vida. Elas precisam ser recebidas na mente e no coração, e pelo poder do Espírito Santo se tornar uma verdade espiritual. Enquanto isso não acontece, não há transformação de vida. Mas para a glória de Jesus, aleluia, as palavras dele têm sido verdade na minha vida. Tem sido na sua? Então dá um glória, irmão, porque quem tem palavra de vida tem que dar glória. E aí eu fui pensar em algumas coisas neste texto, e eu quero compartilhar com os irmãos, porque para nós, para mim e para você, que andamos com Jesus, Jesus nos conta realidades espirituais. Jesus revela segredos. Irmãos, eu gosto disso. Como eu gosto disso.
Jesus compartilha segredos, segredos do Pai, segredos do reino, segredos da vida eterna. Ele compartilha conosco e Ele tem algo para compartilhar conosco nessa noite. A primeira coisa nessa parábola, que é uma verdade espiritual, é a respeito do semeador. Toda vez que a gente vai ler essa parábola, a gente vai na semente, a gente vai no solo, mas nessa noite, o Senhor quer falar conosco sobre o semeador. O semeador, segundo Marcos 4:14, Jesus explicou que o semeador é aquele que semeia a palavra. Não é uma pessoa qualquer. E preste atenção aqui. Sem o semeador, não há semeadura, consequentemente não haverá colheita. E o que Jesus estava querendo dizer para aquela multidão o semeador saiu para semear. Preste atenção. O semeador saiu para semear. Mas ninguém deu atenção para isso. Sabe por quê? Porque eles não conheciam quem era o semeador. O semeador não é uma pessoa qualquer. Preste atenção, Jesus iniciou o seu ministério quando ele foi até João Batista, ele foi batizado, e ali ele foi cheio do Espírito Santo, depois foi conduzido ao deserto, e depois que ele saiu do deserto, ele começou a pregar o evangelho do reino. Os irmãos lembram qual era a palavra que Jesus pregava? Que ele começou a pregar? Vocês lembram? Qual que é? Arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino dos céus. Então Jesus chega trazendo uma notícia, anunciando uma palavra vinda da parte de Deus, uma semente, porque o reino dos céus é semelhante a uma semente. Ele mesmo ensinou isso. E ele começou a pregar, mas aquelas pessoas viam um homem lá de Nazaré, filho de não sei quem, irmão de não sei quem, e não prestavam atenção na palavra que ele anunciava. E aqui, irmãos, tem um mistério muito grande. Se você não sabe quem é o semeador, você não vai dar atenção para a palavra que ele está ministrando. Você não vai dar importância à semente que ele está trazendo. E era o que aconteceu com aquela multidão e com muitas pessoas. Eles iam atrás de um milagre, eles iam atrás da solução de um problema, eles iam atrás da multiplicação do pão, mas eles não iam atrás do semeador, aquele que tinha nas suas mãos a semente, a palavra da vida. Aleluia! E nessa noite eu quero te contar, você sabe quem é o semeador? O semeador é Jesus, aleluia! Ele mesmo falou isso, lá em Mateus 13:37. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, quando você sabe quem é o semeador, a parábola muda completamente a configuração. A parábola ganha um valor especial. E a parábola começa assim: o semeador saiu a semear. Meu irmão, eu tenho uma boa notícia para te dar. O semeador saiu hoje para semear. Aleluia! O semeador saiu hoje para semear. Quem é que quer receber a semente? Quem é que quer receber a palavra? Quem é que quer receber dele o que ele tem para a sua vida? Olha como que muda a configuração quando eu sei quem é o semeador. O semeador é o autor da vida. Nele, no semeador está a vida, e a vida é a luz dos homens. O semeador é aquele que tem poder para perdoar pecados. Irmãos, quando eu fui escrevendo isso aqui, eu fiquei literalmente pensando, imaginando a figura agrícola do semeador, aquele que tem uma bolsa e vai catando a semente e jogando. Isso era lá
antigamente, né? Hoje é tudo moderno. Mas a figura que vem é um homem com uma bolsa, que ele põe a mão na bolsa e joga a semente assim. E eu fiquei pensando assim, Jesus está passando e jogando uma semente de vida. Quem é que quer uma semente de vida? Jesus está passando e jogando uma semente de perdão de pecados, aleluia. Quem é que quer perdão de pecados? Jesus está passando, está lançando uma semente poderosa, aleluia. Preste atenção, se você sabe quem é o semeador, você sabe o que ele tem poder para fazer. E este é o primeiro mistério que tem aqui nessa parábola para mim e para você. Nós sabemos quem é o semeador. O nome dele é Jesus. Mas há um outro mistério aqui, que é também muito importante, que é a semente. A semente, segundo Marcos 4:14, Marcos conta como Jesus explicou a parábola, Lucas também. Marcos fala que o semeador semeia a palavra. E Lucas já descreve dizendo assim, lá em Lucas 8:11, ele descreve dizendo, a semente é a palavra de Deus. Então o semeador não é uma pessoa qualquer, ele é o Filho do homem. A semente que ele traz não é uma semente qualquer. E aqui você pode usar a palavra semente ou você pode usar palavra. A voz de Deus expressa. E aí eu quero pensar com os irmãos. O quanto essa semente é poderosa. Aleluia! O quanto esta semente, o quanto esta palavra é poderosa. E aí, eu separei alguns versículos aqui, irmãos, que é importante que você perceba na Escritura o que Jesus quer nos ensinar. Lá em Marcos 4:47, Jesus vai falar que essa semente, ela é misteriosamente poderosa para frutificar de maneira abundante. Jesus fala assim, olha, o reino do céu é semelhante a um homem que semeou, e dormindo, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. E aqui tem um mistério. A palavra de Deus não depende de mim, não depende de você, ela depende dela mesma, e ela faz aquilo para o qual ela foi designada. A semente que o semeador está lançando hoje aqui, ela é poderosa para frutificar, crescer e fazer coisas abundantemente além do que você pensa ou do que você imagina. Aleluia! Então, essa semente, ela é tão poderosa que ela cresce, se amplia, cria ramos, alimenta e abriga todos os que estão ao redor dela. Isso está escrito lá em Marcos, capítulo 4, 31 e 32, onde Jesus fala assim, olha, que o reino, ou a palavra do reino, ou a semente do reino, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as hortaliças, mas ela cria grandes ramos de... me perdi. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e se faz a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Irmãos, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei lembrando algo que eu sempre falo, ministro para as pessoas. Quando Jesus entra em uma família, às vezes acontece de entrar através de uma pessoa. Uma pessoa converte e aceita Jesus. Uma pessoa. Irmãos, é fatal.
Não se desespere, daqui a pouco todo mundo será salvo. Sabe por quê? Porque essa semente, ela cresce, ela se amplia, ela cria ramos e as pessoas se abrigam debaixo dessa semente. Quantas pessoas na sua casa já te pediram ajuda em oração? Irmãos, este é o poder da palavra de Cristo na sua vida. Ele cresce, você não sabe como. Ele se amplia e ele abriga pessoas debaixo dele. Mas essa semente, ela é poderosa para se multiplicar. E aí, traga a sua ideia uma espiga de milho. Se você semeia um grãozinho de milho, vai nascer o quê? Um pé de milho. E aquele pé de milho vão ter quantos grãos de milho? A gente nem pode contar. Deixa eu te contar. A semente, a palavra de Deus, ela é poderosa para multiplicar abundantemente. E sabe como que eu fiquei pensando que é essa abundância? É a abundância de transformação, é a abundância de bens, é a abundância de resposta de oração, é a abundância de milagre, é abundante, aleluia! Essa semente, ela cresce e se multiplica. Essa semente é invisível, mas ela está entre nós e realizando maravilhas no nosso meio. Jesus explicou isso dizendo que o reino de Deus, ele não vem de forma visível ou aparente, mas ele está entre nós. Deixa eu te perguntar uma coisa. O reino de Deus está dentro de você? Ai, irmãos, que coisa fraca. Não parece coisa de crente, não. O reino de Deus está em você? Aleluia! E ele está em nós, irmãos, e a gente não sabe explicar. Mas quando vem a luta, quando vem o problema, a gente se levanta, coloca de pé na autoridade do nome de Jesus e manda o mal embora, aleluia! Porque o reino de Deus está em nós. A luta vem, ondas, tempestades, enxurradas, mas nós nos levantamos e ficamos de pé, porque o reino de Deus está dentro de nós, aleluia. Esse é o poder da semente, esse é o poder da palavra. Mas irmãos, essa semente, ela é viva e ela é eficaz. Oh, aleluia! Essa semente, essa palavra que o semeador está lançando hoje aqui, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada. Essa semente, ela é apta para discernir os seus pensamentos e as suas intenções. Cuidado, essa semente, ela é poderosa para fazer eu nem sei se é um ultrassom, mas ela é poderosa para olhar lá dentro de você e mudar a sua vida, aleluia! Fazer a mentira sair do seu coração, fazer o engano sair do seu coração, fazer com que aquilo que te afasta de Deus saia do seu coração, porque essa semente é viva e ela é eficaz, e ela produz transformação de mentalidade, transformação de caminho, transformação de caráter. O semeador está jogando essa semente hoje aqui, hein? Aleluia! Mas irmãos, essa semente, ela é poderosa para atingir o propósito para o qual ela foi designada. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei muito maravilhada. E o texto que eu me baseei está lá em Isaías 55:11, onde o Senhor fala assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Irmãos, não depende de mim, não depende de você, mas aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer, e essa palavra não vai voltar para Ele vazia, aleluia, aleluia. Esta é a boa semente que o semeador está lançando hoje. O que Deus fala, irmãos,
é algo que nós não temos noção, porque ele traz à existência as coisas que não são como se elas já existissem. Deus diz, haja e vai haver, porque essa palavra é viva e é eficaz. Essa é a semente, a palavra de Deus. Você deseja receber essa semente na sua vida? Olha como que muda a configuração da parábola quando o Espírito Santo nos revela os mistérios do reino. E dentre os mistérios do reino, o semeador é o Filho do Homem. A semente que ele lança é a palavra de Deus. Amém? E aí, o que é melhor nisso tudo, com relação à semente, irmãos, é que Jesus, nessa parábola, ele fala assim, olha, ao que tem, mais lhe será dado e terá em abundância. Está no versículo 12 de Mateus 13. Você tem uma palavra, uma semente da parte do Senhor? Preste atenção nesse mistério aqui. Aquele que tem a semente, aquele que tem, que guarda, lhe será dada mais sementes, lhe será dada mais palavra, e você terá dessa semente em abundância dentro de você. Aleluia! Ao que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância. Cadê o versículo? Põe ele ali para a gente poder falar isso junto, irmãos, porque depois que eu li isso e que eu entendi um pouquinho, eu fiquei muito alegre. E eu quero que a gente leia a primeira parte. Vamos lá, 1, 2 e... Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Vira para a pessoa que está perto de você e fala, você terá em abundância. Mas isso aqui, você terá a palavra em abundância. Você terá a palavra viva de Deus em abundância. Porque aquele que tem, receberá mais e terá em abundância. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, eu quero, pode aplaudir o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Quando você dá crédito à palavra de Deus, quando você acredita na palavra de Deus e você traz ela para dentro de você, ela vira vida em você, e Deus vai te falando mais, e Deus vai te falando mais, e Deus vai te falando mais, e você terá a palavra da vida em abundância dentro de você. Oh, glória, aleluia. O semeador saiu para semear hoje, hein? Essa é a boa notícia. A semente está sendo lançada. Compete a nós ouvirmos e recebermos isso com alegria. Mas aí, o terceiro ponto aqui da parábola é como eu recebo essa semente. E esse texto, irmãos, ele é bem claro aqui. Vamos rever lá no Mateus 13. Jesus começa sua pregação falando sobre a chegada do reino dos céus. E é muito interessante, lá em Mateus 4, 23 e 25, eu quero que a gente preste atenção nesse texto. Fala que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Neste texto aqui, eu quero mostrar para os irmãos o público que seguia Jesus. Jesus ia nas sinagogas, onde estavam os doutores da lei. E os doutores da lei o rejeitavam. Olha que terrível. Gente que tem as escrituras,
mas que não deixa que as Escrituras virem verdade no seu coração e eles sejam transformados. Mas nas multidões também, tinha as multidões que vinham atrás dos milagres. São aquelas pessoas que não querem Jesus, mas querem os milagres de Jesus. E aí não guardam a sua palavra. Mas havia um grupo que era chamado de discípulos. Aleluia. Tem um grupo aqui que é chamado de discípulo. Discípulo é aquele que anda com Jesus, que aprende com Ele, que se submete ao seu ensino. É para esses que Jesus explica os mistérios do reino dos céus. E aí, quando você vai olhar lá na parábola, o semeador joga a semente. Mas tem aquele grupo da beira do caminho, né? Que deixa o diabo vir, as aves, e levar embora. As aves é uma figura do diabo, né? E leva embora a semente. Tem um grupo de pessoas que ela é exemplificada como solo rochoso. Esse aqui eu acho até que eram os doutores da lei, coração duro, coração não ensinável. E a semente cai lá, mas não tem raiz. Tem também aqueles que têm o coração espinhoso, pessoas amarguradas, pessoas envoltas somente na sua dor, na sua necessidade, mas que não se abrem para serem tratadas pela palavra de Deus. Mas tem um grupo de pessoas que é chamado de boa terra. E essa boa terra, a semente cai, ela frutifica e produz a 100 por 1. E aí aqui, irmãos, tem mistérios de Deus para nós. Somente quem sabe quem é o semeador tem condições de receber a semente e permitir que a semente frutifique no coração. Ah, mas eu conheço Jesus, pastora. Olha, eu vou falar uma coisa feia, mas bem real. Judas também conhecia. Não conhecia? Andava com Jesus? Andava. Mas ele não permitiu que a palavra de Jesus o transformasse. E aí eu posso afirmar que ele não conhecia o Filho do homem, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele andava com aquele homem chamado Jesus, mas não o conhecia. E nessa noite, eu quero perguntar, você conhece Jesus? Você conhece Jesus, o Filho de Deus? Você conhece Jesus, que deixou a sua glória e veio morar entre nós? O Jesus que veio para resolver o problema do seu pecado e do meu pecado e o pecado da humanidade? E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu acho muito estranho gente na igreja que continua vivendo em pecado, sem entender que Jesus morreu para resolver o problema do pecado. E resolver o problema do pecado não é para você continuar pecando, mas é para você ser livre do poder do pecado. Esse é o Jesus das Escrituras, que você precisa conhecer, se você quiser. Por isso é que Jesus fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Nessa noite, o semeador saiu para semear. O semeador saiu para semear. Tem uma boa semente sendo lançada hoje. Como está o seu coração? E aí eu quero finalizar lembrando algo que Jesus falou, que aquele que recebe a semente, a palavra, e guarda, este é aquele que ama a Jesus. E quem recebe a semente e guarda, Jesus vai se revelar a essa pessoa. E
E Jesus e o Pai virão e farão morada nessa pessoa. Aleluia! Irmãos, é simples, eficaz e verdadeiro. Quem recebe a palavra de Jesus e guarda, tem a sua vida transformada. E ela dá frutos para a glória do Senhor. Amém? Estes são os mistérios que o Senhor quer nos revelar nessa noite. Você conhece o semeador? Você deseja a semente, a palavra que Ele está lançando nessa noite? Então fique de pé que nós vamos orar. O semeador saiu para semear. Essa notícia, irmão, quando você lê isso, eu acho que você tem que dar pulo de alegria, ficar de pé e falar: eu quero a semente. Feche os seus olhos e comece a orar: Senhor, eu quero conhecer o semeador. E eu também quero receber essa semente poderosa. Que o meu coração seja um coração ensinável. Um coração que reconhece Jesus como Filho de Deus. Um coração que reconhece a palavra viva e eficaz de Deus. Porque aí este coração receberá essa semente. E ele vai produzir frutos. Aleluia. Não comece pelo fruto, não. O fruto, irmãos, é a consequência mais simples. O importante nessa história é conhecer Jesus. É conhecer Jesus. Você que está me ouvindo em casa, se você não conhece Jesus, nessa noite eu quero te apresentar. Jesus é o Filho de Deus, que veio a essa terra, se fez homem, para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Jesus é aquele que levou na cruz os nossos pecados, e Ele tem poder para te perdoar. Se você deseja ter Jesus na sua vida, faça essa oração simples: Jesus, eu quero ter o Senhor na minha vida. Eu quero recebê-lo como meu Salvador. Faça essa oração. Você que está aqui, se entregue ao Senhor, se renda ao Senhor e peça ao semeador amado para trazer uma semente poderosa para a sua vida nessa noite. Aleluia.